Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. João 20, 29. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Então Jesus lhe disse: Porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Feche seus olhos, por favor. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que estamos vivendo aqui, Senhor, por um derramar do Espírito, Senhor, sobre as nossas vidas. Sabemos que isso é algo do Senhor, é algo vindo do céu, e o meu pedido para Ti, Senhor, é que eu não atrapalhe, que eu não impeça tudo que o Senhor quer fazer essa noite. Que eu seja apenas uma ferramenta na mão do grande escultor, do grande desenhista da vida, Senhor. Aquele que sempre fez, está fazendo e fará todas as coisas. A Ti, Senhor, somente a Ti nós rendemos honra, glória e louvor, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, seja clara e objetiva essa noite. Que ela venha, Senhor, e ache uma terra boa e possa germinar, Senhor, e frutificar nos nossos corações, produzindo um fruto, Senhor, pleno, um fruto de 100 vezes, Senhor, aquilo que nós pedimos ou imaginamos. Esse é o meu pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Crer para ver é basicamente o contrário do que é falado por aí. Você já deve ter ouvido o dito popular que diz: eu preciso ver para quê? E foi exatamente talvez a primeira vez que isso foi dito, justamente no contexto desse texto que eu e você acabamos de ler. E não é errado querer ver. O problema é não crer. Não tem problema nenhum eu e você querermos ver com os nossos olhos físicos, naturais, as coisas acontecerem. Porque os nossos olhos naturais, eles nos livram de muitos problemas. Livram das pedras, dos tropeços, nos auxiliam na nossa locomoção, faz com que eu e você contemplemos a beleza da natureza, da criação do Senhor. Enfim, nossos olhos são importantíssimos para a nossa vida terrena aqui nessa terra, natural, humana, carnal. O problema, o grande problema é quando nós colocamos uma expectativa maior no nosso ver natural do que no crer espiritual. O nosso crer precisa estar infinitamente mais visível do que os nossos olhos naturais. Para entendermos bem o que Deus quer falar conosco essa noite, irmãos, nós precisamos compreender um princípio básico do nosso relacionamento com Deus e com as suas promessas. Não vivemos por vistas naturais, mas sim pelas espirituais. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1 ao 3, vai dizer assim: Ora, a fé é a certeza, a fé é o firme fundamento, a fé é a convicção daquilo que esperamos e a prova do que nós não vemos. Pois por meio dela, por meio de quem? Da fé,
que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo, ou que os mundos, que os céus, foram formados pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito pelo que é visível. Nós só podemos enxergar isso que acabei de ler espiritualmente. Talvez, se você bater o seu olho lá em Gênesis, começar a ler Gênesis 1 e começar a desfrutar dos primeiros versículos, você consiga imaginar o que está escrito. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sobre a face do abismo. Como que você conseguimos enxergar isso se nós não estávamos lá para ver? Nós usamos parâmetros que nós temos hoje, da nossa inteligência, conhecimento, racionalidade, mas isso só tem vida quando eu e você ativamos a nossa visão espiritual, porque nós imaginamos um Deus que nós nunca vimos, falando e as coisas surgindo, as coisas brotando. Isso nós nunca vimos naturalmente acontecer, mas espiritualmente nós cremos. Por quê? Por causa do texto que fala sobre a fé, que tudo que existe, tudo que foi feito, tudo que é visível, foi feito não pelo que é visível. E não é diferente nos nossos dias, não é diferente hoje. As coisas que acontecem na nossa vida, as coisas que vão acontecer na sua vida amanhã, você não sabe, você nunca viu. Mas pela fé você já pode esperar. E pela fé você pode provar, você pode experimentar pela fé. Você pode esperar, você pode, meu Deus, é amanhã. Mas é o quê? Eu não sei, mas vai ser amanhã. Tenho tanta coisa que eu estou esperando acontecer, mas o que é? Cara, nós podemos passar a noite inteira aqui falando, mas vai acontecer tudo amanhã? Não sei. Se acontecer 24 horas vai ser pouco. Mas eu não estou preocupado no que vai acontecer, eu estou preocupado, a minha preocupação é estar lá amanhã, hoje. Eu não sei se tu consegue entender isso. A gente pode estar lá amanhã, mas agora, como? Criando expectativa. Isso é só através da fé, amado. E assim precisa ser todos os dias da nossa vida, porque a gente não sabe o tempo e o modo exato que Deus vai agir na nossa vida, mas nós precisamos estar prontos, porque quando acontecer, nós iremos desfrutar das promessas. Agora, se nós estivermos com a nossa cabeça no mundo da lua, não sei se você... Pessoas aqui do milênio passado vão lembrar da novela Mulheres de Areia. Tinha o da Lua lá, lembra? Tonho da Lua aí, ó. O cara já entregou a idade. Irmão, é a fé que move montanhas. É a fé que acalma a tempestade. É a fé que acalma o mar. É a fé que faz um homem físico, natural, caminhar sobre a água. É a fé que faz homens físicos, naturais, entrar dentro de uma fornalha e não se queimarem. É a fé que pega um homem físico e natural e dá um curso missionário de 3 dias dentro de um ventre de um peixe. É pela fé que os antigos adquiriram um bom testemunho, por crer, não por ver. Noé não viu a arca para fazê-la, mas ele creu na palavra.
Por quê? Porque ele andava com o Senhor. Quem anda com o Senhor não precisa ver, precisa crer. Porque Deus é espírito. A não ser que tu seja uma entidade muito espiritual, que tu já tenha visto Deus, meu Deus, glória a Deus pela tua vida. Mas Deus é espírito. E nós precisamos caminhar com Ele em espírito e em verdade. Crendo que Ele existe, que Ele formou todas as coisas e que Ele está aqui hoje. Que Ele está aqui agora, que Ele está lá na tua casa, que Ele está aqui agora, Ele está lá no hospital. Ele está em todos os lugares, porque tudo está nele. É por fé que a gente acessa esse lugar, amado. Vai além do nosso entendimento. Se a gente não cuidar, a gente fica meio bitolado. Porque é a paz que excede todo o entendimento. É por isso que acontecem situações na nossa vida que as pessoas olham para nós e dizem assim, tá, mas tu não vai puxar nenhum cabelinho, tu não vai nem dar um gritinho, tu não vai dar nenhum showzinho, nada? Não, cara, não adianta. Não é o que testifica dentro do meu coração. Mas como assim testifica dentro do coração? Não sei, cara, eu estou em paz. Mas como é isso? Porque eu estou no Senhor. Não vivo mais eu. E a vida que eu vivo agora, na carne, eu vivo pela fé no Filho dele. Eu creio em Cristo, e eu crendo em Cristo, eu não preciso ver mais nada, porque tudo que acontece na minha vida ou é a ação dele ou permissão dele. Porque quem está no Senhor, quem pertence ao Senhor, o maligno não toca. Foi isso que aconteceu com Jó. Jó, um homem íntegro, reto, justo, só foi tocado por quê? Porque Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Porque Deus conhecia o coração dele. Porque Deus sabe do meu e do seu coração. Deus sabe quando eu e você vamos espanar. Deus conhece tudo. Deus já está hoje, no último dia da nossa vida, aqui na terra. Claro que está. Deus está amanhã, Deus está semana que vem, Deus está mês que vem, Deus está ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E para mim e para você, resta-nos ter fé que nós iremos chegar nesse lugar, porque Deus já está lá. E quem está no Senhor não se preocupa, quem está no Senhor desfruta, ainda que tenha um caquinho de telha, ainda que não sejam só rosas, ainda que venham alguns espinhos, ainda que tenha uma má notícia, ainda que tenha uma cruz para carregar, é muito melhor carregar a cruz e saber para onde está indo, do que andar com as mãos abanando e não ter rumo nenhum, irmão. Acordar de manhã e sentir um vazio na alma, não saber o que vai acontecer, não ter perspectiva de vida. Muito melhor é estar debaixo da cruz de Cristo e ter plena convicção. O meu, eu sei. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele vai se levantar. Quando vai ser, não sei, mas eu sei que vai ser. Porque hoje eu sou velho, mas eu já fui jovem e nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigando um pão. Pode uma mãe que amamenta o seu filho abandonar, mas eu jamais te abandonarei, eu jamais te deixarei. Não temas, eu sou contigo.
Esse é o Deus da fé. É o Deus que pede para eu e você sairmos das águas dos tornozelos e mergulhar nesse rio, nessa imensidão de água desconhecida, mas completamente acompanhado. Nós não precisamos conhecer, nós precisamos crer, porque nós estamos indo com Ele. Jesus, falando para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, não se preocupe, creiam em Deus e creiam também em mim. Eu estou indo preparar um lugar, aquela conversa de João 14. E o discípulo, andando há 3 anos com ele, pergunta: Senhor, nós não conhecemos o caminho, para onde tu vai? Mostra-nos o caminho. E Jesus olha e diz para ele: cara, sou eu. Sou eu. Creia. Você precisa crer em tudo que eu falei. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que os discípulos estavam atônitos? Porque eles estavam com seus olhos naturais muito abertos. E é por isso que às vezes a gente dá uma balangada. Porque nossos olhos estão muito abertos, nossos olhos naturais estão muito abertos. E eu e você começamos a olhar as circunstâncias. Irmão, isso daqui, a Bíblia diz que isso daqui vai ficar só para o fogo. Isso aqui vai queimar tudo. Porque ele disse para crer nele, porque ele estava indo preparar um lugar. Nós não vamos ficar aqui. Nós estamos nos preparando, dia após dia, crendo, pouquinho a cada dia, buscando pouquinho a cada dia, criando expectativa na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que eu e você adquirimos o bom testemunho, não andando por vista, mas andando por fé. Como nós falamos no início, não há problema em querer ver. O problema é que viver pela visão natural traz algumas complicações para a nossa vida. E eu quero aqui falar sobre 3 essa noite. Andar por vista natural nos desloca, nos torna incrédulos e nos enche de incerteza. E hoje eu e você vamos usar Tomé, um dos 12 discípulos, como parâmetro para o nosso raciocínio. O primeiro ponto é o deslocamento. Um pouquinho antes do texto que aí você lemos no início, está lá em João 20, 24, vai dizer assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Ele era um dos 12, mas não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Viver pelo que vimos nos desloca e nos tira do lugar da promessa. Andar por vista nos tira do lugar da promessa. O deslocamento é fruto de sua insatisfação de não ver nada acontecer ao seu redor. Você lembra? Jesus morreu. Primeiro dia nada aconteceu. Segundo dia nada.
Mas no dia que ele prometeu que algo aconteceria, começou a acontecer. Porque é assim que funciona. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Porque o nosso tempo é limitado, o nosso tempo é cronometrado, mas o tempo dele é eterno. Então ele sabe o tempo certo, ele sabe a hora certa. E a insatisfação se transforma em crítica, e a crítica em oposição. Jesus morreu, alguns discípulos começaram a se dispersar. Por quê? Porque queriam ver Jesus acabando com tudo. Não, é esse o Messias, ele é o Messias, então ele vai acabar com tudo. É o nosso Messias. Ele veio restituir, ele veio elevar de novo o povo de Israel. E o homem morre, crucificado, humilhado. Então alguns discípulos se dispersam. Por quê? Porque não vem nada acontecendo. Não, meu Deus, ele morreu ontem já, hoje é sábado. Já passou muito tempo. Vamos embora, vamos para casa. Vamos voltar para Emaús. E geralmente quem não vê nada acontecendo ao redor, que sai do lugar da promessa, que desobedece uma ordem direta de Jesus, se torna crítico. Por quê? Porque é natural. Meu Deus, não tem nada acontecendo, vamos sair daqui. E se torna uma oposição. Por quê? Porque está de longe olhando. Cara, o que esses caras estão fazendo lá? Não tem nada lá, olha lá. Eles vão ficar lá, está se levantando a perseguição, daqui a pouco está tudo morto, não sabe por quê. Porque não entende. Porque está olhando. Porque está vendo demais e crendo de menos. Lucas 11, 23. Aquele que não está comigo é contra mim, aquele que comigo não junta, espalha. Eram discípulos que receberam uma ordem clara de Jesus. Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos, até que do alto desça poder. Fiquem, não é para sair, não é para andar, não é para ir em lugar nenhum. Fiquem. Você é discípulo, ande com discípulo, permaneça com discípulo. Você não faz mais parte da multidão. Você não anda mais com Jesus só por causa da sua necessidade. Agora você é um discípulo, você anda com Jesus por causa do propósito. Porque quem anda no propósito não vive em necessidade. Porque vê propósito em tudo. O que Paulo escreveu? Eu sei o que é ter muito e o que é ter pouco. Eu sei o que é ser honrado e ser humilhado. Eu sei o que é ter na abundância e viver na escassez. Eu tenho experiência em todas essas coisas. Por quê? Porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Não importa se é necessidade, se é abastança, não importa. Importa é a presença. Importa é o propósito pelo qual o Senhor está me levando àquele lugar. Às vezes Deus leva eu e você num lugar de escassez para ajudar e para ser um suporte para quem não tem fé para sair daquele lugar. Você lembra da palavra de Deus para Elias? Elias estava dentro de uma caverna sendo mantido por corvos, bebendo água do ribeiro. Estava tudo bem, Deus mandou ele para lá, participando talvez do primeiro delivery da história.
Corvo Boys, Corvo Foods. E de repente veio a palavra, porque onde tem palavra tem presença, e Elias sabia. Veio a palavra deles assim: agora, ei, o ribeiro secou, te levanta e vai para Sarepta de Sidom, porque lá tem uma viúva, ela vai te sustentar, ela vai te manter. Eu fico imaginando, se eu fosse Elias e estivesse lá, ia subiando, aqui acabou a água, Deus mandou ir para lá, meu Deus, vou chegar lá, vai ser um oásis. Ele chega lá, na casa da viúva, diz assim: é aqui agora, estou feito, achei o lugar. O que tinha lá? Escassez. Escassez de alguém que servia ao Senhor, mas não tinha entendimento para sair daquele lugar. Então a mulher chega para ele e diz assim: eu não tenho nada, eu tenho a última refeição. Quem anda por vista, quer dizer assim, então fechou, então vamos morrer tudo agarrado aqui agora, acabou. Mas Elias tinha uma palavra, e Elias sabia o que Deus era capaz de fazer. Quem anda com o Senhor, conhece o Senhor, e sabe tudo o que Ele pode fazer. Pastor, o que Deus pode fazer? Tudo. Não há impossível para Ele. Então o profeta olha para ela e diz assim: então tá bom, pega o que tu tem e faz uma refeição para mim. Aos olhos, loucura total, mas espiritualmente, o que você acha que era aquela refeição, amado? Premissa. Chegou um homem de Deus na casa dela e a primeira coisa que ela fez foi servir quem servia a ele. Acabou o jogo. Pode correr para o abraço. Pode comemorar. Aquilo ali foi igual à oferta da viúva que Jesus viu no gasofilácio. Aquilo ali era uma oferta de fé, debaixo de uma palavra de obediência para um homem de Deus. Era tudo que ela tinha. Mas aquela mulher sabia que homens de Deus não se movem sem propósito. É por isso que muitas vezes o Senhor nos leva em lugares e a gente precisa parar de perguntar por quê e começar a perguntar para quê. Nós precisamos de parar de querer saber o porquê nós estamos ali e precisamos almejar, precisamos criar expectativa de para que a gente está ali. A criação, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Se você é filho, Deus quer se manifestar através da sua vida, em fé. É por isso que às vezes, a gente está meio quase no nada, e Deus nos leva para um lugar que está menos 10. Porque essa é a matemática de Deus. Para Deus fazer tudo, Ele precisa de nada. Porque pela fé, eu e você trazemos à existência o que não existe, como se já existisse. O que é isso, amado? Isso é fé. Está todo mundo ao redor olhando aquela situação e dizendo: meu Deus, morreu, acabou, é o fim. Deus chama
A funerária deu, acabou, e Jesus chega e diz assim: ei, eu estava dormindo. Não, senhor, vocês não querem crer, eu não posso fazer nada, só está dormindo. Qual que é a primeira coisa que Jesus faz? Desloca quem não tem fé, desloca quem anda por vista. Diz: ei, sai todo mundo daqui, entra comigo só quem crê. Pedro, Tiago e João, vem comigo. Nós temos um mistério para fazer aí dentro. E o que aquela menina estava fazendo? Estava dormindo. É isso que eu e você precisamos usufruir e desfrutar nesses dias, amado. Um coração explodido de fé. Uma fé racional, uma fé que não é loucura, que não é um devaneio, que não é uma fé de certeza. Você não declara palavras da sua emoção, palavras que você acha que vai acontecer, não. Você declara as palavras que você já recebeu dele. Porque a fé vem dele, o autor e o consumador da nossa fé. É ele que é o autor e o consumador. Então o que ele mandar eu e você fazer, vai acontecer em nome de Jesus. O problema é que, do contrário, a gente sai dessa presença. E geralmente eu e você voltamos aos lugares de onde nós saímos quando queremos satisfazer a nossa visão natural. Não fazer o que fomos chamados para fazer nos torna alguém apto a fazer qualquer coisa, menos a vontade de Deus. Não fazer o que fomos chamados para fazer nos torna alguém aptos a fazer qualquer coisa, menos a vontade de Deus. E quem faz qualquer coisa, vive de qualquer jeito. Existem na Bíblia pelo menos 2 alertas explícitos sobre o que devemos fazer. E saber que nossas ações saem do nosso pensamento. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for concreto, correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, nisso pensai. Por quê? Porque tudo tem um início aqui dentro. Por quê? Porque a palavra já entrou, e a palavra é o quê? É mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que entrou no mais profundo e já dividiu. Eu e você já sabemos o que temos que fazer. Dividir a alma do espírito. A palavra é o nosso equilíbrio. E as coisas brotam daqui de dentro, por isso que a Bíblia diz o quê? Contudo que você guardar, guarde o seu coração. Guardei a tua palavra onde? No meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti, para não errar contra ti, Senhor. Porque se a palavra estiver aqui dentro, o que sair aqui de dentro vai estar alinhado com a palavra. E é nisso que você precisamos pensar. Porque lá em 1 Coríntios 10:31 diz assim: que vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo é tudo. Quer ver o que Jesus tem para a sua vida? Esteja onde Ele mandou você estar. Não negocie. Não negocie. Ah, pastor, é o lugar? Não. Ah, pastor, é o prédio? Não.
é a obediência. A obediência é a maior chave que existe na Bíblia. Não existe, eu acho que obediência é meio que como se fosse uma chave mestra, vamos dizer assim, abre tudo. Obediência. Se Deus mandou você ficar, você fica. Se Deus mandou você sair, você sai. Se Deus mandou para um lugar, você vai, porque Deus mandou. Segundo ponto, incredulidade. João 20, 25. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Continuação do 24. Olha o trabalho. Ele era discípulo, era para estar com os 12, estava longe. O que aconteceu? Jesus ressuscitou, se apresentou a eles. Tomé não estava. Tiveram que ir atrás do abençoado. Além de tudo, ainda dá trabalho. E a perseguição, vai saber se ali não ia sobrar uma flecha, enfim, alguma coisa. Outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Meu Deus, mas vai ser específico assim lá em Jerusalém. Ele sabia ou não sabia tudo que tinha acontecido? Ele sabia. Olha como ele foi específico no texto. Eu quero saber de tudo, mas se eu não ver, eu não vou crer. O incrédulo é alguém desagradável, difícil de conviver, não só pelo seu ceticismo, mas porque não crê nas experiências e nas palavras de quem crê nele. Os discípulos se dispuseram a ir atrás dele, os discípulos se dispuseram talvez a recebê-lo. Falaram para ele, imagine, João estava nesse grupo, e João viu, João acompanhou tudo, era testemunha ocular, e ele estava desdenhando da experiência que aquele homem teve, e João acreditava mais nele do que nele mesmo. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O incrédulo se torna o pior tipo de cego que existe. O pior cego não é aquele que não vê, mas aquele que não quer ver. Porque até um deficiente visual, se ouvir a palavra e crer no seu coração, será cheio de fé. Por quê? Porque Romanos 10, 17 diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Tipo assim, pior cego não é esse que a gente vê com a varinha. Não. É aquele que diz: só se eu ver. Não, eu preciso ver. Não, eu preciso tocar. Cara, mas tu não está acreditando no que nós estamos falando? Tu não acredita na nossa palavra? Não. Eu quero ver. Quão difícil é caminhar, é conviver com uma pessoa desse jeito. Quer deixar de ser cego? Ouça mais. Pegou? Muitas vezes o que vai fazer aí você enxergar muitas coisas na nossa vida não é abrir os olhos, é abrir os ouvidos. Porque a fé vem, e muitas vezes eu e você não experimentamos o sobrenatural de Deus porque a gente quer ver o que é espírito, não ouvir. Ei, Atos capítulo 2, o que aconteceu?
Estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. E de repente veio o quê? Veio um som. Eles estavam orando, igual nós estamos aqui, ó. Quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, encheu todo o lugar. Quem ouve vê, porque eles viram línguas repartidas como de fogo. Quem ouve é pleno de fé, então enxerga o sobrenatural de Deus nessa terra. E elas pousaram sobre cada um deles. E o que aconteceu? E todos foram cheios do Espírito Santo. Qual que é a dinâmica? Estar com os ouvidos abertos. Estar sensível ao som do Espírito Santo. Pode estar de olho fechado, dentro do teu quarto, no secreto, tudo escuro. Como um vento forte. E quando enche o coração, então se abre os olhos da fé. Então eu e você contemplamos, então eu e você vimos, então eu e você temos experiências sobrenaturais que pessoas do nosso lado não vão enxergar. Porque não estão nessa sintonia. E por último, desespero ou incerteza. Verso 29. Então Jesus lhe disse: porque você viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Viver pelo que se vê desespera o coração e adoece a alma. Porque momentaneamente podemos passar por adversidades, amado. A Bíblia vai contar a história de um profeta grandioso, que dava as coordenadas para o rei de Israel, de onde os inimigos iriam estar exatamente. Não era perto, não era um Waze da época. E o rei da Síria estava ficando nananado. Não vamos dar crédito para ele aqui, né? Ele dizia: cara, tem alguém no nosso meio que está passando as nossas coordenadas, porque a gente fica em ponto estratégico, mas eles não vêm, eles se desviam. Tem que ter alguém no nosso meio. Chamou o conselho: cara, como é que vocês não sabem quem está no nosso meio, quem está dedurando a nossa estratégia? Quem está? Aí levantou um cara e disse assim: o senhor não conhece, o senhor não sabe o que é crente. Tem um profeta, um homem de Deus, que sabe das palavras que o senhor fala lá dentro do quarto. Deus sabe de tudo. É por isso que eu e você podemos descansar nosso coração. É por isso que a fé é uma convicção, amado. Deus sabe de tudo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E o que acontece quando alguém entra nesse lugar? Ele o livrará do laço do passarinheiro. Ele o livrará da peste perniciosa. Ele. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Quem faz? É Deus. E Deus usava esse profeta para passar as coordenadas. Então o rei da Síria disse: o problema é o profeta, vamos chegar lá, vamos pegar. É só um cara, a gente pega, prende ele aqui, ele não fala com o rei de Israel, e deu, ganhamos o jogo, acabou. Onde é que ele está? Está em tal cidade. Fechou? Vamos lá buscar. Vamos para Dotã, vamos lá. Foram lá,
Chegaram como? De noite, sorrateiro. Era um homem. E chegaram de noite, já chegaram com medo. Não, vamos acampar aqui ao redor, a gente vai montar uma estratégia. Porque se Deus fala com ele, provavelmente ele já mandou o exército de Israel vir junto. Conjecturando aqui, né? Se fosse eu, né? O rei da Síria, já pensaria, nós vamos acampar aqui, porque se Deus falou com ele que a gente viria, com certeza vai ter batalha. Então vamos armar acampamento aqui e vamos ver como é que vai desenrolar esse negócio. No outro dia de manhã, a Bíblia vai dizer em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. O que alguém que levanta cedo pela manhã faz? A primeira coisa é abrir os olhos. Quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O ajudante do profeta levantou de manhã cedo, como era de costume, saiu e viu. E disse: meu senhor, o que a gente faz agora? Nós estamos cercados, nós somos dois. Tipo, até para se render vai ser um perigo. Porque se alguém espirrar aqui, brota uma flecha. O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Não tenha medo, amado. Não temas. Não te mandei eu. Não fui eu que te ordenei. Seja forte e corajoso. Eu vou estar contigo. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Irmão, era de manhã cedo, o cara abriu o olho, saiu de casa e estava com o olho aberto. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. Bem-aventurado, feliz é você que creu sem ver. E é por isso que você está aqui hoje. Porque muito maior é o que está conosco do que quem está contra nós. O Senhor nos trouxe aqui essa noite, irmão, para nos dar uma injeção de fé. Eu não sei qual é a sua situação, o seu problema, a sua adversidade. Se você tem alguma momentânea, mas o Senhor marcou isso daqui hoje para nos trazer à memória quem Ele é. Porque quem sabe quem Ele é vai para qualquer lugar. Deus precisou levantar um homem para tirar o seu povo do Egito. Você acha que aquele homem não teve medo? Teve, porque a primeira coisa que ele indagou a Deus, disse: Senhor, eu não sei falar. E Deus, em outras palavras, diz: ei, eu não te chamei por causa da tua habilidade, eu não te chamei por causa da tua força, eu não te chamei porque tu é capaz. Eu te chamei porque tu sabe quem eu sou. Senhor, o que eu falo então? Tem um crachá, tem um ofício, tem um mandado. O que eu falo quando eu chegar lá? Tu vai chegar lá e vai dizer que o grande
Eu sou te enviou, porque todo mundo me conhece, até os teus inimigos me conhecem, até os demônios temem e tremem na minha presença. Nada está fora do meu controle. Nada está fora do meu controle. Se eu te ordenei, vá. Se eu te trouxe, fique. Mas obedeça fielmente, cuidadosamente as minhas palavras, e eu vou poder fazer na tua vida tudo que tu não consegue fazer. O Senhor está te falando, porque foi assim até hoje. Não deixe os teus olhos naturais te traírem, amado. Não deixa, porque se o Senhor te sustentou até aqui, Ele vai te levar até o último dia da tua vida, porque Ele não muda, Ele é imutável, Ele é fiel e justo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quem aqui tem propósito? Se tu tem propósito, tem vida, irmão. Em nome de Jesus, se coloque de pé, por favor.